A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente enquanto você medita na palavra de Deus. Seja em tudo fortalecido, consolado, instruído, melhorado, pois o propósito de Deus é nos aperfeiçoar, nos levar rumo à maturidade espiritual, para que cheguemos à frutificação que traz glória ao Senhor. Uma comunhão cada vez mais profunda com Deus, sabedoria para levar outros ao Senhor Jesus Cristo. Em 1 João capítulo 4, versículo 18 e 19 diz assim: No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus é terapêutico, ele sara a nossa alma. Desde Adão e Eva, o homem caído interpreta a Deus de forma incorreta, imprecisa, equivocada. O amor de Deus não é apenas um sentimento bonito. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou a Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, para que, ao crer nele, nós não venhamos perecer no inferno, mas ter a vida eterna. Jesus nos amou a tal ponto de morrer por nós, derramar o seu sangue. E ele disse: não, vocês não vão ficar órfãos, mas eu enviarei o Consolador. E o Espírito Santo veio habitar em nosso coração. E assim foi gerada a igreja, que é o sal da terra e a luz do mundo. Quando aquele homem em tormentos do inferno, lá em Lucas, disse: Senhor, envia alguém dos mortos para avisá-los, para que meus parentes não venham parar aqui neste lugar. A resposta de Deus e de Abraão foi: olha, eles têm os seus profetas, que eles escutem. Portanto, a igreja é uma demonstração do amor de Deus por este mundo, as orações, intercessões, a qual o Senhor coloca em primeiro lugar. Em 1 Timóteo capítulo 2 diz: em primeiro lugar que se façam orações por todos os homens. 1 Samuel 12, 23 diz: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Através da oração, o Senhor envia anjos, o Senhor se move, o Senhor opera. Como diz em Ezequiel 22:30, procurei alguém que estivesse na brecha, intercedendo por este povo por causa do seu pecado, para que eu não os destruísse, mas a ninguém achei. Vemos que por causa do pecado, a consequência é a destruição. E Deus levanta um povo para orar e interceder. E assim, através dessa misericórdia, do seu amor, Ele pode poupar e dar mais tempo, até mesmo acordar uma pessoa na UTI, dar a ela uma segunda oportunidade para que não morra sem salvação. Sabemos então que o amor de Deus enviou Jesus, que amou o mundo, que enviou o Espírito Santo, que amou o mundo, que gerou uma igreja santa. É claro que existe a igreja falsa. O maior castigo de Deus, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 ao 12, é que Deus permitirá que sejam enganados pelos falsos profetas, aqueles que não querem nada com Deus. Portanto, a falsa igreja e o falso evangelho é um castigo de Deus para aqueles que não querem Deus. Mas se arrependerem, Deus os colocará diante de um profeta verdadeiro, que os ensine o evangelho genuíno. Em Gálatas capítulo 1 diz que se alguém vier e pregar o outro evangelho, que não seja o evangelho da graça, é amaldiçoado. O evangelho da graça. E isto é o amor de Deus. Compreender o amor de Deus é compreender a graça. A graça é que fortifica o coração. Quando nós fortificamos o nosso coração com a graça, nós percebemos cada vez mais a boa, perfeita, agradável vontade do Pai e conseguimos praticar, conseguimos tomar posse e manifestar. A graça é tão tremenda que é o Evangelho da graça. A graça é a revelação nítida do amor de Deus. Pelo sangue de Jesus podemos ser perdoados, aceitos. Em Efésios 1,6 diz que somos agradáveis, somos aceitos por Deus através de Jesus. Em Apocalipse 7,14 diz que eles entraram no céu porque lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Quando compreendemos que o sangue de Jesus nos salva, então sabemos que temos este acesso,
Romanos 5, 1 e 2 diz que temos este acesso a esta graça através da fé. Sabe, essa fé foi derramada em nosso coração. Em Romanos capítulo 2, versículo 3, diz que a todos foi dado uma medida de fé. A todos não é toda a raça humana, todos os ímpios, não. A todos que receberam a Jesus Cristo. Receberam um espírito de fé. Esse espírito de fé que diz em 2 Coríntios 4, 13 e também em 2 Timóteo 1, 7, esse espírito de fé, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ele nos ajuda a conseguir crer. Portanto, nunca diga eu não creio, eu não tenho fé. Se você recebeu o Senhor, creia que a fé que Ele te deu é boa. É muito importante crer que tudo que Deus faz é muito bom. E se Ele diz que a todos foi dado a fé que Deus te deu realmente te une a Ele. A fé que Deus te deu realmente traz Ele e todas as promessas para você. É muito importante compreender que esta fé é um elo de ligação. E Deus não nos daria um elo de ligação que não nos liga a Ele. Portanto, creia que a fé que Deus te deu é uma fé que realmente te une a Ele. É uma fé pura, verdadeira, agradável, a qual Ele chama de Santíssima Fé. Somos, então, através da fé, enxertados na oliveira verdadeira. E a seiva vai passando e vai mudando os nossos pensamentos, sentimentos. Tudo vai constantemente mudando para melhor, nossos atos, escolhas, nossas renúncias. A fé nos conecta à graça. A graça significa que em Cristo somos aceitos, agradáveis, perdoados. E que no Espírito Santo somos cada dia mais capazes, fortalecidos, instruídos. Nossos olhos e ouvidos espirituais vão sendo abertos. Nosso coração vai se tornando sábio. Então, cada vez mais unido a Deus, a graça nos faz lembrar-se que as nossas falhas e fraquezas são perdoadas pelo sangue de Jesus, como diz em 1 João capítulo 1, versículos 7 ao 9. Temos então o perdão garantido, a salvação garantida pelo sangue de Jesus, a aceitação diante do Pai, todas as orações respondidas por causa deste sangue derramado. O que Jesus Cristo fez nos garante diante de Deus, aceitos, aprovados e irrepreensíveis, amados, perdoados e salvos. Como diz em João 5,29, João 5,24 diz que aquele que crê em Cristo não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. E a graça também é essa presença do Espírito, que, como diz em Gálatas 4,6, coloca em nós um gemido, Abba, Pai, no sentido de que nós começamos a nos interessar por Deus, pela palavra de Deus. Começamos a ser disciplinados, dedicados, constantes, firmes. Esta presença nos dá sabedoria para permanecer na sua presença dia após dia, nos alimentar da graça, receber essa provisão diária e cada dia ficar mais fortes, felizes, sábios, frutíferos. O Senhor está nos conduzindo de glória em glória e de fé em fé. Essa presença que supre, essa presença que nos consola, nos ensina, essa presença que vai acrescentando dia a dia mais fé, mais ânimo, mais desejo de ser agradável ao Senhor no desempenho, levando outras vidas ao Senhor. Este espírito de sabedoria, esse espírito de fé, esse espírito de amor, de misericórdia, esse espírito que nos mantém animados sobrenaturalmente, avivados, esse espírito que nos mantém cheios de boas e maravilhosas conversações com Deus, porque Ele nos ensina a orar e orar com fé. Ele nos ensina a conversar com Deus e conversar com pessoas. Esta graça é a demonstração do amor de Deus. Esta graça é a expressão clara e nítida do amor de Deus. E quando ela é compreendida, assimilada, percebida e manifesta, ela se multiplica, alcança outras vidas. Pois a graça, ela ensina e nos ensina a ensinar. Nos torna aptos para ensinar outros. Nos torna capazes de ajudar pessoas. De forma que estamos vivendo o melhor dessa terra. De forma que estamos dia a dia sendo nutridos com graça. Para viver uma vida cheia da graça. Uma vida abundante.
uma vida com V maiúsculo, uma vida abundante. Que Deus te abençoe em nome